a minha geração. Este país também devia ser para novos e é por isso que temos em estúdio um jovem investigador pós-doutorado na Universidade de Oxford. Tem uma licenciatura em piano jazz, um mestrado em ciência política pelo ISCTE e um doutoramento também em ciência política pelo Instituto Universitário Europeu em Florença. Em 2019 esteve na Universidade de Stanford como investigador visitante. Tem estudado as democracias, como é que as democracias geram normas sociais contra comportamentos antidemocráticos e que fatores políticos enfraquecem estas normas. Parece abstrato, já vamos perceber se a abstração é a parte integrante da academia. Numa frase, podíamos dizer que estuda a legitimação do extremismo. Nasceu em Coimbra, viveu em Leiria, sempre gostou de ler e equacionou várias vezes poder vir a ser escritor. Na infância teve paixões assolapadas por áreas tão distintas como o reino animal, a cozinha e a matemática. Hoje tem artigos académicos publicados em várias revistas internacionais de topo na área da ciência política. Tem feito voluntariado com refugiados e interessa-se pela diversidade na universidade, ou seja, gostava de tornar a carreira académica mais inclusiva e amigável para todas as pessoas. É um apaixonado por estatística e eu arrisco dizer, baseada em estudos empíricos, que há um elevado grau de probabilidade de que esta próxima hora de conversa valha mesmo muito a pena. Vicente Valentim, muito bem-vindo. Obrigado, e obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui. É um prazer para nós receber-te aqui na RTP, onde já estiveste há uns anos, já vamos falar sobre isso, com o José Carlos Malato. O que é? Já lá Okay. vamos. O que é um pós-doutoramento? E é possível fazer quantos pós-doutoramentos? Um pós-doutoramento é algo como um passo intermédio entre acabares um doutoramento e começares uma carreira como professor. Ou seja, é um período em que estás principalmente a fazer investigação e em que é suposto publicares bastante do trabalho que fizeste durante o doutoramento. Quantos é que podes... Acho que não há um limite a quantos é que podes fazer, mas a ideia é que é uma etapa em que tu queres o mais depressa possível arranjar um emprego enquanto professor, porque é mais estável. Por isso, A ideia é que tu queres fazer o mínimo possível e depois começar uma carreira de docência. Mas dá tanto trabalho como um doutoramento? É tão intenso? Eu diria que a carreira académica é bastante semelhante do doutoramento para a frente, porque estás a trabalhar nas tuas coisas, estás a trabalhar nos teus artigos, estás eventualmente a tentar publicar um livro. E nesse aspecto é bastante semelhante, ou seja, sim, eu diria que dá tanto trabalho como um doutoramento, mas é já mais o início da tua carreira académica pós-doutoramento. Tu já estás com tiques de falar inglês, estás com Certo. Como é que é a vida em Oxford? Estás a gostar? Estou a gostar, sim, estou a gostar bastante. É um ambiente muito, muito estimulante É uma cidade muito sui generis. Todas as pessoas que viram o Harry Potter reconhecem muitas das filmagens que foram feitas lá. Mas acima de tudo é um ambiente muito estimulante e há muitos jantares em que as pessoas trazem tópicos de conversa extremamente interessantes e que tornam a vida bastante melhor. Sim, e dirias que a tua vida tem sido uma vida dedicada ao estudo, mesmo naqueles anos em que a tua vida eram mais jam sessions, havia muito estudo pelo meio, não é? Na música. Sim, sim, eu acho que a música me ensinou bastante a estudar, se isso faz algum sentido. Eu acho que... A ter disciplina, não é? Sim, exato. E acho que a forma como se encara o estudo acho que no meio artístico do modo geral, mas eu só posso falar da música, é uma maneira... Ou seja, há uma certa ideia de que uma pessoa deve crescer enquanto pessoa, enquanto cresce enquanto artista, e que estudar é algo que fazes para ti, que não é algo que fazes para passar um exame, que é algo que fazes pelo processo e não pelo fim, se isso faz algum sentido. E eu acho que gosto bastante dessa maneira de ver o estudo e a aprendizagem, etc. E quero acreditar que isso ficou comigo para depois, quando enverdei por uma vida mais académica. Por isso, eu não só acho que houve uma continuidade no sentido em que continuei, já tinha que estudar bastante naquela altura, como acho que tirei muito daqueles anos. Todas as pessoas se lembram de ti em Leiria como o mais nerd, o melhor aluno. Foram os teus pais que te passaram essa curiosidade desde cedo? Como é que eres uma criança já tão sabichona na escola? É uma boa pergunta. Sim, eu suponho que tenham sido os meus pais. Em minha casa sempre houve bastantes livros e sempre se falou bastante de ler, e eu sempre gostei muito de ler. Por isso acho que bastante disso veio desse ambiente familiar. Eu não me lembro de como é que eu pensava nessa altura, ou seja, não me lembro o que é que eu pensava e porque é que gostava de tirar boas notas. Tinhas como objetivo, por exemplo, ser o melhor aluno, ou querias mesmo de facto aprender? Nessa altura queria ser o melhor aluno. Ser o melhor? Sim, não te vou mentir.
Eu acho que pensava bastante em termos dos objetivos. Era bastante, vou estudar para este exame, vou tirar, ou para este teste, seja o que for, vou tirar boa nota. Mas era para ti, era para a tua turma, era para os teus pais, para a tua família? O que é que te motivava a querer ser o melhor? Não sei, é uma boa pergunta. Eu acho que era qualquer coisa até de afirmação, honestamente. Se calhar não sou muito politicamente correto, mas acho que era a verdade. É honesto, pelo menos. Olha, e falava há pouco da abstração. Achas que um académico sofre deste mal? Eu acho há um nível de abstração que se calhar é necessário, ou seja, as pessoas especializam-se numa determinada área e quando estão a ter uma conversa acerca dessa área é um bocadinho inevitável que haja algum grau de abstração porque as áreas de estudo existem há muito tempo e então já se chegou a um ponto em que a conversa está a um nível bastante abstrato. Eu quero acreditar que cada vez há mais pessoas que têm uma boa capacidade de traduzir o que se faz no meio académico para o exterior e que sabem partir essa complexidade e explicar o que é que elas encontraram nos seus estudos. Tentando agora entrar na tua área de estudos, fala-se muito da crise da democracia contemporânea. O que é que isto significa, de forma menos abstrata? A crise da democracia. Eu acho que quando as pessoas falam da crise da democracia, falam de aumento de voto em partidos populistas, em partidos antissistema, aumento da abstenção, redução da confiança nas instituições, no governo, nos partidos, etc. E também, ou seja, também se fala muito da polarização, do aumento do extremismo dos dois lados e um certo aumento da dificuldade de criar consensos, que quer queiramos, quer não, é algo bastante necessário em democracia, porque de outra forma não se podem tomar decisões ao nível de uma sociedade. Tu és um democrata? Sim, a 100%. O que é a democracia? É uma pergunta difícil. A democracia é o governo para o povo e do povo, ou pelo menos essa é uma definição. Eu acho é a definição que aprendemos na escola, não é? Certo, exato. Ou seja, a democracia é um processo no sentido em que é uma forma de elegermos líderes que tomam decisões por nós, dado que nós não nos somos demasiados para nos sentar numa sala e tomarmos essas decisões em conjunto. Então assumimos que temos de ter representantes e é por isso que se chama uma democracia representativa. É um processo no sentido em que nós temos uma certa forma de eleger estes líderes, que normalmente é através de eleições livres, justas e regulares, mas eu diria que é também uma certa forma de encarar o que as nossas sociedades devem ser, que devem ser inclusivas e que devem garantir os direitos de minorias, por exemplo, e acho que isso faz parte da definição de democracia que eu também daria. E ainda achas que a democracia é o melhor sistema? Sim, sem dúvida. Porquê? Eu sou bastante cético de que haja qualquer outro sistema que seja tão em que seja tão fácil pedir contas aos governantes como em democracia. E isso faz com que a democracia controle qualquer tipo de excessos. Ou seja, se há um governo que faz alguma coisa que a maioria das pessoas acham que está errado, esse governo não ganha as próximas eleições. Isso faz com que tendencialmente os governos tenham de ser aquilo que se chama responsivos, ou seja, tenham de seguir a opinião pública. E eu acho que isso não acontece em mais nenhum tipo de governo, tirando a democracia. Tu falavas da polarização. Consideras que é um fenómeno recente ou é um fenómeno de sempre? Eu acho que em muitos países, e há muitos estudos que o mostram, a polarização tem vindo a aumentar. Agora, não é que nunca tenha havido polarização. A Itália foi bastante polarizada num período do pós-guerra, por exemplo. Já vimos isto acontecer. É só lembrarmos do 25 de Abril em Portugal, certo, por exemplo. Exato. Já houve períodos de polarização. O que acontece é que neste momento estamos a viver um desses períodos e isso poder-se talvez dizer que em mais países do que em outro momento histórico. E achas que as redes sociais têm aqui um papel nesta polarização crescente que tanto se fala? Sim, eu acho que há alguns estudos que sugerem isso, mas eu acho que as redes sociais são só uma forma através da qual as pessoas podem fazer coisas que já quereriam fazer antes. Ou seja,
é certo que há um certo tipo de conversa que só se pode ter nas redes sociais, mas o que as pessoas dizem nessas redes sociais é o que elas achariam fora dessas redes sociais na mesma. Por isso é mais um meio para ter um certo tipo de conversa do que um causador de uma certo tipo de conversa, diria eu. E qual é que achas que é o impacto dos extremos no debate político? Nos extremos, dizes de partidos extremistas. Sim. Eu acho que muitas vezes há uma diferença entre extremismo e populismo. Eu acho que muitas vezes eles coexistem, mas não têm necessariamente de ser a mesma coisa. O populismo, principalmente, não conduz a debates que sejam produtivos, porque não é muito orientado para procurar soluções, é muito mais orientado para ver problemas de uma forma um bocadinho fácil e fazer ligações fáceis, ignorando que os problemas muitas vezes são muito complexos e a resposta aos problemas que nós vivemos enquanto sociedade não podem ser tão simples. Muitas vezes é preciso uma longa história para perceber o que está a acontecer e não se pode dizer numa frase. O populismo tende a reduzir os problemas a uma frase que é catchy e que é intuitiva, mas que sobressimplifica a realidade. Eu acho que isto não é de forma nenhuma conducente a um debate saudável como deveríamos ter numa democracia. Tu há pouco falavas da abstenção como um dos elementos da crise da democracia contemporânea. O que é que achas do voto obrigatório? Eu escrevi um trabalho sobre o voto obrigatório no meu mestrado, que poderia ter sido a minha tese de mestrado e acabou por não ser. Eu, na altura, era bastante a favor, na verdade, porque há um problema com a abstenção que é, para além de ser um indicador de falta de saúde democrática, porque há muitas pessoas que não acham que vale a pena ir às urnas e fazer a sua voz ouvida, há outro problema que é a desigualdade que está por trás desta abstenção, ou seja, há certos grupos sociais que tendem a abster-se mais do que outros. Isto faz com que, quando os políticos decidem que decisões é que vão fazer, eles são mais responsivos a grupos sociais que tendem a votar mais do que a grupos sociais que tendem a abster-se. Isto é um problema porque gera desigualdade no output, como se diz, do processo governativo. Por isso eu era bastante a favor do voto obrigatório como uma forma de combater esta desigualdade, porque a partir do momento em que toda a gente tem de votar, esta desigualdade mecanicamente deixa de existir. Eu acho que ainda sou tendencialmente a favor, mas tenho um bocadinho mais de reservas agora. Mas o que é que a estatística nos diz sobre os grupos sociais que votam mais? Normalmente tendem a ser pessoas mais privilegiadas, de um modo geral, que votam mais. Ou seja, a educação é um grande preditor do voto, é o maior preditor do voto, mas pessoas que são de classe média ou classe alta também tendem a votar mais. Ou seja, isto faz com que, de certa maneira, as pessoas que já teriam mais recursos numa sociedade também fazem a sua voz ser mais ouvida, e isso perpetua estas desigualdades, o que é uma coisa que a democracia devia, até certo ponto, combater. Eu há pouco tempo moderei um debate para o Conselho Nacional da Juventude e uma menina meteu a mão no ar e fez uma intervenção dizendo que a política era uma coisa para a classe média para cima, que não é para as classes baixas. Achas que esta apreciação faz sentido em Portugal? Eu acho que há algo de verdade nisso, no sentido em que, efetivamente, essas são as pessoas que têm mais poder na política, mas acho que isso não tem de ser necessariamente assim e, normativamente, não deveria ser assim. Agora, é verdade que, como te dizia, estas são as pessoas que têm mais poder económico, que têm mais poder político, que têm mais acesso a meios de comunicação, a formas de fazer a sua voz ouvida, e mesmo que o voto delas conte o mesmo que o das outras, têm outras formas de influenciar o que acontece no processo político. Se ainda por cima estas pessoas tendem a votar mais, isto faz com que elas, efetivamente, o voto de cada uma delas pode valer mas enquanto grupo social têm mais votos porque votam mais. Eu acho que há muito um sentimento de que a classe trabalhadora, a classe operária é excluída do processo de decisão, e isso, de certa forma, é verdade, no sentido em que os políticos não são tão responsivos. Agora, não há nada na política que faça com que isso tenha que ser necessariamente assim. Mas eu falava das classes mais baixas poderem considerar, com razão ou não, que não podem fazer parte da classe política. Não é só participar no processo de eleição. Certo. É pertencer a órgãos de decisão, a partidos.
dizendo que os partidos políticos estão vedados a classes mais privilegiadas. Isso sim parece-me um sintoma grave de doença da democracia. Certo. Eu acho que há qualquer coisa acerca da forma como o sistema eleitoral em Portugal funciona que faz com que isso seja mais provável do que potencialmente noutros sítios. Ou seja, em Portugal os partidos apresentam listas e as pessoas votam num partido e depois, consoante a votação desse partido, entram X pessoas dessa lista, mas a lista foi feita internamente pelo partido. Isso faz com que, na prática, nós não possamos escolher, se eu votar em partido X, eu não posso escolher quem desse partido X é que acaba no Parlamento. Eu voto no partido X e eles escolhem isso por mim. Eu acho que isso acaba por barrar um pouco a entrada de pessoas que não são insiders do sistema, porque a única forma de acabar nas listas é trepar a escada interna. E isso é verdade que faz com que sejam sempre as mesmas pessoas a acabar por ser eleitas. Já aqui falámos do voto obrigatório e o voto eletrónico. Onde é que te posicionas? Eu acho que há estudos que sugerem que quanto mais difícil for votar, menos as pessoas votam, porque votar tem uma influência, um voto individual tem uma influência tão pequena no resultado das eleições que é muito fácil as pessoas desistirem do seu voto se acharem que é muito difícil. Por isso, eu acho que todos os passos que possam ser tomados para tornar o processo eleitoral mais fácil para os cidadãos devem ser tomados, desde que haja garantias de que não há fraude, etc. Eu acho que esse tipo de medidas são salutares porque poderão reduzir a abstenção. Tu dizias-me que as democracias têm práticas sociais que contrariam comportamentos antidemocráticos. Quais são elas? O que eu queria dizer com isso é que em estados como Portugal, que viveram uma ditadura, o que acaba por acontecer depois da ditadura é que há uma rejeição do autoritarismo e nós começamos a ver certo tipo de comportamentos que são associados com o autoritarismo como algo indesejável, algo que nós julgamos, algo que nós dizemos não ser aceitável. Ou seja, esta é a ideia das normas sociais de que falavas antes, é esta ideia de que nós, enquanto sociedade, achamos que isto não se pode dizer, que isto não se pode fazer, etc. Há estudos que mostram que isto é algo que tende a acontecer depois de uma passagem de uma ditadura para uma democracia. Quando as ditaduras são de direita, as democracias tendem a ter um viés contra a direita. Quando as ditaduras são de esquerda, tende a haver um viés contra a esquerda. E a razão para isso é precisamente esta ideia de rejeição do passado, que nós já passámos por algo que foi bastante traumático enquanto sociedade e não queremos voltar a isso e, como tal, controlamos-nos uns aos outros para não deixar que isso aconteça. Mas tem graça porque um estudo recente da Gulbenkian indica precisamente que os portugueses estão mais disponíveis para líderes autoritários e uma democracia, por definição, é um sistema que permite à maioria escolher, como já aqui dissemos. Num país como Portugal, onde uma grande maioria assume querer um líder forte e pouco limitado pelo Parlamento, parece que pode levar o sistema democrático à sua autodestruição. Como é que a democracia se pode defender de si própria? Certo. O que eu te contava era uma primeira parte da história. Há uma segunda parte da história, que é na verdade, a que eu estudei no meu doutoramento, que é a história de como esta cultura pró-democrática, como é que ela acaba, não é? Como é que se dá a erosão dessas normas. E o que eu estudo concretamente é o sucesso de líderes de direita radical e como isto faz com que pessoas que já tivessem preferências por um líder de direita radical, mas que não as manifestariam em público porque achavam que isso não seria bem visto, que se calhar tinham repercussões profissionais, seja o que for, como estas pessoas se sentem legitimadas em vir a público e expressar a sua opinião. Eu acho que muito do que está a acontecer em Portugal pode ser qualquer coisa desse género. O que é que as democracias podem fazer concretamente é uma questão um bocadinho mais complicada. Porque... Estava para um pós-doutoramento. Sim, exato. Uma coisa de que se fala bastante é a possibilidade de tornar estes partidos, de os inconstitucionalizar. Ilegalizá-los, exato. Como sugeriu Ana Gomes. Eu não sei se... Ok, há duas questões em relação a isso. Uma é uma questão mais normativa, de será que uma democracia pode ilegalizar um determinado partido. Eu acho que
a minha posição pessoal é que eu não vejo nada contra isso, se isso for uma forma de proteger a democracia. Mas a questão mais complicada é se isto funciona ou não, ou seja, é a questão mais empírica. E eu duvido que funcione, porque eu acho que é preciso agir sobre as causas e não sobre as consequências. Se nós simplesmente proibimos o partido, as pessoas vão continuar a ter estas preferências políticas. A única questão é que não vão ter em quem votar. Sim, eu também estava a pensar precisamente nas reações ao Chega, com os pedidos públicos de linhas vermelhas. Tivemos quem quisesse ilegalizar o partido de André Ventura. Isto seria antidemocrático ou não? Não seria antidemocrático. Eu acho que quase todos os países, incluindo Portugal, têm na Constituição que partidos com certo tipo de ideologias podem ser proibidos. Claro que depois é uma questão de até que ponto é que o Chega tem efetivamente essa ideologia, até que ponto é que o Chega é extremista o suficiente para isso ou não. Mas E o que é que dirias que é? eu diria que está algures na linha. Depende. linha vermelha. Eu acho que há algumas bases do Chega que são efetivamente extremistas. O partido, enquanto tal, tem vindo a ser mais frequentemente definido como radical. Ou seja, a diferença entre extremismo e radicalismo é que o radicalismo pretende mudar o sistema, mudar o que acontece dentro do sistema radicalmente, mas aceita as grandes linhas do sistema. Enquanto o extremismo pretende mesmo mudar o sistema democrático e viver num sistema que já não seja democrático. Eu acho que a liderança do Chega é mais radical do que é extremista, mas há muito extremismo nas bases, e eu acho que eles de vez em quando, de forma mais implícita ou mais explícita, apelam a esta base extremista. Por isso eu acho que há um argumento para dizer que talvez o partido devesse ser proibido deste ponto de vista. Agora, eu acho que isso ia criar uma reação tão grande que seria contraproducente. Ou seja, o que eu estou a dizer não é que não se pode, mas é que se calhar não é boa ideia tendo em conta os objetivos que essa política teria. Sim. Tu és um investigador, os investigadores não fazem futurologia, mas também gostas muito de estatística, embora nem sempre as previsões acertem. O que é que estás à espera que aconteça nas eleições de 30 de janeiro em relação a este partido mais extremista? Vai crescer como tudo indica que sim? Eu acho que sim. Para além disso, eu não sei até que ponto isso acontece com o Chega, porque o Chega já está no Parlamento e eu diria que já está bastante normalizado, mas muitas vezes as sondagens têm uma tendência para subestimar o voto nestes partidos. Isso também é uma coisa que eu estudo no meu doutoramento, precisamente pelo que dizia há pouco, que como há certas normas e nós achamos que não é bem visto dizer que uma pessoa quer votar num partido destes, muitas vezes quando fazem a pergunta da sondagem em que partido é que vais votar nas próximas eleições, tu, se quiseres votar no Chega, se calhar pensas duas vezes e dizes outra coisa qualquer. E isto faz com que muitas vezes as sondagens subestimem, e isso é potencialmente uma explicação de porque é que as sondagens não previram que o Donald Trump ia ganhar as eleições de 2016, etc. Achas que há um pudor nas pessoas dizerem abertamente? Eu acho que já não há, nos Estados Unidos mais, pelo menos, mas eu acho que antes havia. Ou seja, o que eu estudei no meu doutoramento foi precisamente como o sucesso destes partidos faz com que esse pudor deixe de existir. E como a partir do momento em que eles estão no poder, as pessoas que sentiam pudor deixam de o sentir e estão à vontade para dizer publicamente que os apoiam. Eu não sei, no caso do Donald Trump é muito claro, porque ele ganhou as eleições e esse pudor desapareceu completamente. No caso do Chega, eu acho que podemos estar a meio caminho, mas eu acho que claramente vai crescer. Se vai crescer mais do que as sondagens indicam ou não, eu não sei, mas que vai crescer em relação às últimas eleições, acho que isso é bastante claro. Por falar em estudos, em estatística, em previsões, vês-te a fazer e a lançar grandes estudos em fundações, por exemplo? Sim, não sei o que entendes por grandes estudos. Agora a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançou um grande estudo sobre a juventude, com dados bastante interessantes, baseados em estatística, em inquéritos. Achas que era uma área em que podes vir a trabalhar? Sim, ou seja, eu quero acreditar que é mais ou menos a área em que eu trabalho, ou seja, o que eu faço. Talvez não tenha os recursos desses grandes estudos, mas eu diria que vai nessa linha. Por isso, se eu algum dia tivesse esses recursos, teria todo o gosto em trabalhar em algo assim mais ambicioso e um bocadinho mais próximo das decisões políticas, que é algo que eu também quero fazer. Não quero estar sempre na Torre de Marfim. Sim. Então, mas dizes que isso faz parte do teu dia-a-dia de trabalho? De que forma? No sentido em que... Trabalhas com amostras, com inquéritos? Sim, ou seja...
grande parte do meu dia-a-dia é recolher dados e analisá-los. Isso não é fundamentalmente diferente Sim. do que estes estudos fazem. O que estes estudos que referes têm é que têm um financiamento muito grande para recolher muitos dados originais. Eu não tenho esse tipo de financiamento, por isso estou um bocadinho limitado pelo que eu próprio, enquanto indivíduo, Com posso estas recolher. limitações, como é que recolhes e o que é que recolhes? Bem, uma coisa que eu já fiz no passado é que há bancos de dados que uma pessoa pode usar. Há os dados de inquéritos internacionais, como o European Social Survey, esse tipo de dados, e uma pessoa pode aceder a estes dados e analisá-los. Outra coisa que eu já fiz, ou que estou no processo de fazer, é, por exemplo, recolher dados de arquivos, ou seja, dados históricos, e uma pessoa pode fazer uma base de dados a partir deles e analisá-los, que é algo que é um bocadinho... ou seja, é algo mais execuível para uma pessoa só, mas tem resultados bastante interessantes, porque dá para fazer análises de longo prazo com base em arquivos históricos, que eu acho pessoalmente que é bastante interessante. Qual é que é a importância da estatística na política? Bem, eu acho que para os políticos é extremamente importante, porque eles têm, ou seja, eles baseiam-se em estatística para fazer as decisões deles, eles baseiam-se em sondagens, eles baseiam-se naquilo que acham que as pessoas ou que a base eleitoral deles quer em termos de política, e é isso que os move de certa maneira. Claro que eles têm a sua ideologia e não têm uma certa margem de manobra, mas dentro dessa margem de manobra tentam fazer aquilo que acham que as pessoas querem, e a forma como eles chegam a isso é através da estatística. Eu acho. Mas muitas vezes há fenómenos estatísticos que são assim um pouco contra-intuitivos. Sim, eu acho que há um outro lado da estatística, que é há qualquer coisa que poderia ser empoderadora na estatística, em termos das pessoas perceberem que certo tipo de discurso político não é baseado, é falacioso. E eu acho que se calhar todas as pessoas acham isso do seu próprio emprego, mas eu acho que se calhar se aprendêssemos um bocadinho destas coisas, teríamos enquanto sociedade um bocadinho mais capacidade crítica para ver que às vezes é possível mentir com números, ou seja, só porque uma pessoa diz um número não quer dizer que uma coisa esteja correta. Eu ia justamente perguntar-te sobre isso, o que é que achas da literacia estatística da população em geral e dos média em particular, que fazem muitas asneiras neste campo. Certo, e eu acho que isso é algo que se tem visto bastante, por exemplo, com a pandemia, e é uma coisa que é um bocadinho um ódio de estimação meu. Por exemplo, pelo menos no Reino Unido tende-se a reportar o número de pessoas que está no hospital com Covid, que está vacinado. E isto, ou seja, isto dá a sensação de que há muitas pessoas e é verdade que há muitas pessoas que estão no hospital e que têm a vacina, mas dá a sensação errada de que as vacinas não fazem nada. Ou seja, o que nós deveríamos fazer era ir à população toda, ver quantas pessoas é que estão vacinadas e dessas quantas é que estão no hospital. Não ir ao hospital e ver quantas das pessoas é que estão lá é que têm a vacina. Isto parece a mesma coisa, mas a verdade é que no final os números são bastante diferentes. Ou seja, eu dou-te o exemplo de que se toda a sociedade estivesse vacinada, se 100% das pessoas estivessem vacinadas, bastava morrer uma pessoa e 100% das pessoas que morriam estavam vacinadas, não é? Se calhar o contrafactual era que morreriam 100 pessoas e claro que estamos muito melhor se morrer uma pessoa do que 100, mas a ideia é que o número que é reportado nos mídias e o número que é aproveitado por um certo tipo de políticos é um número com que na verdade não se aprende nada. Sim, ainda bem que falas da vacinação. Gostava de falar sobre o espírito crítico que é essencial em democracias maduras e responsáveis, mas demasiado espírito crítico também leva a um cinismo e a desconfiança extremadas. Onde é que se encontra esse equilíbrio? E claro que estou a falar de negacionistas e conspiracionistas. Ninguém tem mais espírito crítico do que eles. Desconfiam tanto, estudam tanto que às vezes não veem coisas que são tão óbvias e áreas em que devíamos confiar mais, como a ciência. Eu acho que espírito crítico não é desconfiar por defeito de tudo. Espírito crítico é ser capaz de ver de que é que se deve desconfiar e de que é que não se deve desconfiar. Em excesso. Exato. Eu acho que o que acontece com estas pessoas é que elas têm uma falta de confiança muito grande nas elites, se quiseres chamar-lhe assim, no sistema, tanto nas elites científicas como nas elites políticas, etc. E isso faz com que não aceitem nada do que lhes é dito. E isto tem um bocadinho a ver com o que estávamos a falar no início, de que
a vacinação e a ciência são coisas difíceis de explicar. É preciso muito tempo para debater certo tipo de argumentos, etc. Enquanto que o argumento do outro lado é muito simples, é muito mais fácil ver teorias da conspiração, é muito mais fácil ligar coisas que não estão ligadas numa frase e que parece muito intuitivo às pessoas. E eu acho que isso é o que faz este tipo de argumento ser ter tanto sucesso. É que eu digo-te uma frase e essa frase parece fazer sentido e já está. E para rebater esta frase é preciso estar ali 10 minutos a falar do que é que este conceito significa, de como é que isto é medido, etc, que é um trabalho um bocadinho mais difícil de fazer e por isso é que muitas vezes falha. Mas achas que o negacionismo se resolvia com pedagogia, mais pedagogia no espaço público? Não, ou seja, eu não quero ter um argumento paternalista de que se as pessoas soubessem mais as coisas seriam diferentes. Eu acho que grande parte também é uma falha tanto dos políticos como da comunicação científica, ou seja, os políticos e a ciência têm a obrigação de ir ter com as pessoas e de as convencer disto, não é? Não podemos pensar que o problema é das pessoas que, coitadas, deviam saber mais de estatística ou de ciência, ou seja o que for. Eu acho que a culpa está do lado dessas elites que não conseguiram ter a confiança dos eleitores. Mas achas que os negacionistas são úteis para o debate? Devemos ouvi-los? Devemos dar-lhes espaço em jornais, revistas, na televisão? Bem, eu acho que não podemos ignorar que essas pessoas existem simplesmente porque elas existem, não é? Ou seja, e num contexto de pandemia do qual temos de sair juntos enquanto sociedade, não podemos ignorar que uma proporção bastante grande dessa sociedade acha que vacinar-se não é boa ideia. Não só porque isto é algo que em democracia normativamente não podemos ignorar, como porque se quisermos atingir imunidade de grupo e todas essas coisas, precisamos daquela quantidade de pessoas. Por isso eu acho que há uma linha ténue que separa reconhecer que estas pessoas existem, mas não lhes dar carta completamente branca para os seus argumentos serem ditos em público. Estamos à conversa com Vicente Valentim, investigador pós-doutorado em Oxford. Vicente, como é que o radicalismo de esquerda e de direita se distinguem? Achas que são moralmente equivalentes? A palavra radicalismo é um bocadinho vazia em si, ou seja, seres muito alguma coisa não tem conteúdo normativo dependendo do que é que vem a seguir ao muito, não é? Ou seja, se fores uma pessoa muito boa isso é bom, se fores uma pessoa muito má isso é mau. Eu acho que muitas vezes há uma tendência para equivaler as coisas porque tem as duas radical no nome. Eu acho que a minha opinião enquanto cidadão e não enquanto cientista é que não são equivalentes porque há uma diferença nas mudanças radicais que querem ver na sociedade. Ou seja, a esquerda radical tende a ser radicalmente a favor de uma democracia mais inclusiva que inclua as classes trabalhadoras de que falavas há pouco sendo excluídas, enquanto que a direita radical tende a ser exclusiva por natureza, ou seja, tende a ter uma visão do povo ou da nação que exclui minorias étnicas. E eu acho que nesse sentido as duas não podem ser normativamente equivalentes porque o próprio a democracia tem no coração a ideia de que devemos promover a inclusão. Mas, por exemplo, a direita em tempos, no início do CDS, com Freitas do Amaral, pretendia representar o povo. Porquê é que achas que hoje em dia a direita se furtou de representar o povo? Eu não queria ter dito isso. O que eu queria dizer é que a direita radical, não falava da direita, tem uma concepção daquilo que é o povo. Eles pretendem representar o povo e até um certo ponto representam, porque há pessoas que votam neles, mas a concepção que eles têm do povo exclui minorias étnicas. E eu acho que isso normativamente está um bocadinho em conflito com aquilo que é a ideia de que uma democracia devia ser. E quais é que são as principais clivagens sociais ou políticas que encontras na sociedade portuguesa? O que é que divide, polariza as pessoas em Portugal? Eu acho que normalmente na ciência política diz que o espaço de competição, como se diz, é bastante simples no sentido em que normalmente o grande motivo pelo qual os partidos diferem na sua opinião e também as pessoas é
a esquerda-direita tradicional, ou seja, é muito acerca de quanto é que o Estado deve intervir na economia ou quanto é que o Estado não deve intervir na economia, etc. Mais recentemente, eu acho que temas que têm tido sucesso noutros países têm vindo a chegar a Portugal lentamente. Isto são os temas que normalmente se dizem da dimensão cultural, ou seja, questões como o feminismo, como a proteção ambiental, como os direitos da comunidade LGBT+. Mas eu acho que estão agora a começar e um bocadinho mais tarde do que noutros países, e acho que ainda não são tão relevantes como a tradicional esquerda-direita acerca da intervenção do Estado na economia é. Achas que em Portugal uma pessoa que nasce num contexto social mais pobre tem mais tendência para votar à esquerda? Não sei se isso é necessariamente verdade. Eu não sei dados acerca disso, por isso não te quero estar a fazer uma... Não te quero estar a mentir, mas eu sei que, de um modo geral, em outros países, fala-se muito de como a esquerda perdeu a classe trabalhadora, não é? Sim. E a verdade é que precisamente os partidos de direita radical têm uma base de apoio que inclui muitas destas pessoas. Certo. Eu acho que a questão é que grande parte da clivagem de que te falava entre esquerda e direita, que tem a ver com quanto é que o Estado deve intervir na economia, tem vindo a estar em confronto com a outra clivagem cultural de que te falava, e é por isso que na ciência política se diz que a política agora é bidimensional, ou seja, tens essa dimensão Sim. económica e tens uma dimensão cultural, e os partidos de direita radical tendem a mobilizar pessoas que estão num extremo dessa escala cultural, que são as pessoas que se opõem precisamente a estas novas ideias do feminismo, dos direitos da comunidade LGBT+, etc. E acontece que muitas destas pessoas, não muitas das pessoas, por vezes estas pessoas são da classe trabalhadora também, e isto cria um certo dilema para os partidos de esquerda que muita gente tem vindo a dizer que eles não têm vindo a resolver bem, por isso é que em muitos países estão em queda. Sim, e a próxima pergunta é qual é a probabilidade da classe trabalhadora, normalmente representada por partidos de esquerda e sindicalistas, migrar agora, por exemplo, para o Chega, à semelhança do que aconteceu em França? Eu acho que isso já, de certa maneira, já está a acontecer. Agora, em Portugal, durante muito tempo, disse-se que uma das razões pelas quais não havia um partido de direita radical era que nós tínhamos um partido comunista tradicional relativamente forte e que o PCP era capaz de trazer para a arena parlamentar este tipo de sentimento antissistema, e que isso de alguma forma punha um tampão na probabilidade das pessoas da classe trabalhadora fugirem para um partido de direita radical. Obviamente isso já não é verdade, mas eu suponho que enquanto o PCP tiver alguma expressão eleitoral, vai sempre haver pelo menos uma parte da classe trabalhadora que ficará com o PCP e que não irá a correr para o Chega. O mundo rural vota de forma diferente do mundo urbano? Sim. Sim, isso nós sabemos que sim, nem que seja porque, como te dizia no início, os governos são mais responsivos às cidades do que ao campo, e acho que isso é bastante claro em Portugal. Na verdade, isso é uma outra dimensão de competição de que não falei há pouco, mas que se fala bastante agora no caminho para as eleições, que é a questão da descentralização e de que é tudo acerca de Lisboa, etc. E o interior que se sente cada vez mais esquecido. Não é? Exato. E por isso é só natural que essas pessoas acabem por votar de forma diferente, porque a verdade é que as necessidades delas não são adressadas da mesma maneira que as necessidades das pessoas que vivem em Lisboa ou nas cidades de um modo geral. Sim. Porquê é que achas que há poucos católicos no Bloco de Esquerda e no PCP? Eu acho que, como te dizia antes, o Bloco de Esquerda é um partido muito, como se diz, da esquerda libertária, ou seja, é um partido que é de uma nova esquerda que vem na linha dos verdes, na Alemanha, etc., que é muito para novos temas, como novamente o feminismo, a proteção ambiental, etc. E eu acho que talvez haja uma contradição de termos entre estes valores e os valores tradicionais da Igreja Católica.
A minha impressão, novamente eu não tenho dados, mas a minha impressão é que há mais catolicismo no PCP do que no Bloco, porque Sim, de certa é um partido maneira... mais conservadores. sem Exato, dúvida. exato, é isso. É um partido também de esquerda no sentido em que quer que o Estado intervenha na economia, mas é um partido muito menos libertário no sentido em que não é tão pró este tipo de novos valores como o Bloco de Esquerda. Isso é, na verdade, o que separa o Bloco de Esquerda do PCP, que são os dois igualmente na esquerda radical, mas um é muito mais libertário do que o outro na tal dimensão cultural. Olha, Vicente, e os jovens são mesmo os mais abstencionistas, como estamos sempre a ouvir dizer? Sim, mas há várias questões dentro dessa questão. Uma questão é que todas as pessoas tendem a votar mais à medida que envelhecem, Sim. pelo menos até à meia-idade, e isso não mudou necessariamente. Outra questão é se na mesma idade as pessoas estão a votar cada vez menos ou não. Por isso é quase algo da natureza humana que os jovens sempre tenham votado menos. Eu acho que isso não é necessariamente um motivo para alarme. É um motivo para alarme se as pessoas da mesma idade começarem a votar menos. O facto das pessoas votarem menos quando são jovens tem a ver com o facto de sentirem muitas vezes que voltamos sempre ao mesmo, mas que não são tão parte da sociedade como são as pessoas de meia idade, que as pessoas que estão nos órgãos representativos são todas pessoas de meia idade, etc., que não estão tão incluídos na sociedade de um modo geral e assim sentem que os órgãos representativos não os representam, passo o plenário, e por esse motivo têm menos probabilidade de votar. E que papel desempenha o mediatismo promovido pela comunicação social na erosão da confiança das pessoas na classe política e também nos sistemas partidários? Achas que os média têm aqui alguma culpa? Bem, eu não quero generalizar os média em termos gerais, não é? Há muito jornalismo de qualidade e há jornalismo de menos qualidade. Eu acho que, sim, os média têm um poder muito grande e é verdade que algum jornalismo é irresponsável e pode ter um efeito muito grande. Saiu um estudo recente em que os autores olham para o efeito de uma região no Reino Unido em que houve um boicote ao The Sun, por uma questão relacionada com o futebol, mas o que eles encontram é que a partir do momento em que as pessoas deixaram de ler o The Sun naquela região, aquela região ficou muito menos eurocética do que as restantes regiões. Ou seja, o que os média afetam, a forma como as pessoas pensam, afetam. E eu acho que por isso é que é importante que haja uma certa... Bem, não quero dizer como é que as pessoas devem fazer o seu trabalho, mas uma certa ética jornalística de reportar as coisas como de uma certa forma que ouça a ciência, que não publique argumentos que parecem irresponsáveis e tudo isso, porque isso afeta a forma como as pessoas pensam. Sim. Achas que esta é uma boa altura para se ser cientista político? Bem, são certamente tempos interessantes, não é? Eu acho que está muita coisa a acontecer que deve ser estudada e eu não sei, eu não tive essa escolha, não é? Eu nasci quando nasci e se quis ser cientista político tinha de ser nesta altura. Eu acho que também a ciência social evoluiu muito e tem muito mais qualidade agora do que teve noutras alturas, o que, por um lado, de um ponto de vista mais pessoal, torna talvez esta profissão um pouco mais difícil, porque é muito competitiva, traz muita ansiedade, etc. Mas é uma era de ouro no que está a acontecer na ciência social. Há muita ciência social de qualidade, há muita gente que está a sair do doutoramento agora, que está a fazer trabalho absolutamente excepcional, por isso nesse aspecto é bastante inspirador fazer parte disso. Agora aqui se afeta a probabilidade de uma pessoa arranjar um emprego, etc, também afeta. Olha, tu eras barra matemática, querias cozinhar, ótimo no piano, porque a ciência política? É uma boa pergunta. Eu acho que, como disseste no início, eu quando era criança a cada ano me interessava muito por uma coisa nova, mas depois largava com facilidade. Eu acho que no 12º ano eu tive um professor de ciência política, porque eu tive ciência política como disciplina opcional, que por acaso existia na minha escola. Eu acho que esse professor me fez crescer um interesse muito grande pela ciência política. E eu acho que é provavelmente por causa dele que eu fiquei com este interesse para o resto da vida, mesmo depois de ter estudado música e tudo isso, e ter havido um período em que não estava na ciência política. Esteve sempre algures na minha cabeça que se quisesse fazer outra coisa teria de ser isso.
Quem era esse professor e que sementes é que ele plantou em ti? Chama-se José Monteiro, não sei se ele estará a ouvir ou não, mas sim, eu mando-lhe um abraço. Eu acho que gostava das aulas dele porque ele foi a primeira pessoa no secundário que nos fez ler textos académicos. E nós... Ou seja, eu acho que isto foi um pouco porque não havia um manual de ciência política, porque não era uma disciplina que muitas pessoas tivessem na altura. Mas por causa disto nós tivemos que ler verdadeiramente os debates académicos, tivemos que ler livros académicos, e ele estimulava muito o debate nas aulas e a ideia de que não há uma narrativa certa, as coisas podem ser desta maneira ou podem ser daquela maneira, e há pessoas que acham que é de uma e que é de outra, e era isso que nós discutíamos nas aulas. Eu acho que gostava muito disto e pronto, de alguma forma faz sentido que eu, tantos anos mais tarde, tenha acabado a fazer algo desse género. Mas acho que foi isso que fez com que as aulas dele fossem diferentes das restantes, e foi isso que me cultivou tanto interesse na área. E houve outro professor que te marcou no doutoramento? Sim, no doutoramento eu conheci o meu orientador, que acho que todos os orientadores de doutoramento têm uma influência muito grande nas pessoas, mas eu acho que não é exagero dizer que ele me ensinou uma grande parte do que eu sei agora, e se alguma coisa correu bem daí para a frente, eu devo quase inteiramente a ele. O que é que ele te ensinou e como é que ele te motivou ao ponto de falares com ele com esse entusiasmo e brilho nos olhos? Bem, ele próprio uma pessoa muito entusiástica e muito intensa, por isso ele tende a fazer a passar isso para as pessoas, sim. Eu acho que o que aconteceu com ele foi que eu comecei a ser orientado por ele numa altura em que ele se mudou para a universidade onde eu estava, e durante muito tempo ele tinha muito poucos orientadores, então nós reuníamos muito frequentemente e durante muito tempo só discutíamos coisas. Eu só lhe levava ideias do que é que eu queria fazer na tese de doutoramento, e ele dizia que essa ideia não era boa porque isto ou aquilo, e eu levava uma ideia nova na semana seguinte e ele voltava a dizer que não era bom. E eu acho que isto, eu aprendi muito acerca do que é uma ideia boa, como é que é a forma, não quer dizer forma certa, mas elevou muito a minha maneira de pensar acerca do que é uma boa questão, o que é interessante, porque é que isso interessa às outras pessoas, como é que vais vender isso para fora da academia, etc. O que é uma boa questão? Agora fiquei curiosa. Isso é uma boa questão. Eu acho que eu estou a falar de uma boa questão no sentido de uma questão em que uma pessoa quer fazer um doutoramento. Eu acho que tem que ser algo que, de alguma forma, qualifique a forma como nós lemos tudo o que já foi escrito até esse momento. Ou seja, tem que ser abrangente o suficiente para que uma grande parte das pessoas que trabalham na área se interesse por ela, mas tem que as fazer repensar a forma como repensavam o assunto que uma pessoa está a estudar. Isto é muito difícil, obviamente, mas por isso é que eu estava sempre a trazer ideias novas, e ele dizia que muitas delas não eram boas, e tinha razão. Estávamos aqui a falar dos tempos, se são bons tempos para ser cientista político. Vivemos em tempos de André Ventura, Bolsonaro, Donald Trump, pós-Donald Trump. Como é que explicas opções populares por Donald Trump, um milionário que herdou uma fortuna e tem um histórico político entre o inexistente e o risível? Achas que é a política a vergar-se ao entretenimento? Ou é mais profundo que isso? Bem, eu acho que é mais profundo do que isso. Eu acho que o facto de ele ter o historial que teve permitiu, que ele tivesse visibilidade apesar de não ter experiência política, que é uma coisa difícil normalmente, e dois, que ele se conseguisse apresentar como um candidato fora do sistema, o que para o tipo de discurso que ele tem era essencial. Eu acho que o motivo pelo qual as pessoas depois dessas condições votaram nele tem a ver com algo mais profundo do que só uma questão das pessoas quererem mais entretenimento na política, ou seja o que for. Acho que tem a ver com uma certa ansiedade racial da parte de uma certa de uma porção da população americana depois de terem tido a presidência de Barack Obama. Tem a ver com também com certas características do sistema norte-americano, que faz com que alguém que inicialmente fosse relativamente minoritário possa, passo a passo, acabar por ganhar as primárias e ser o candidato de um dos dois partidos e depois ganhar a eleição. Se houvesse mais partidos e houvesse um sistema proporcional, o Donald Trump teria tido provavelmente 15 a 20% dos votos, não teria ganho. O sistema também ajudou, mas é óbvio que havia todas estas
toda esta propensão na sociedade americana para votar num candidato destes se ele aparecesse. E eu acho que ele era a pessoa certa no momento certo, se quisermos pensar assim. E as características de que falavas tornam-no a pessoa certa, mas não explicam porque é que as pessoas acabaram por votar nele. Tirando aqui a lupa dos Estados Unidos e pondo um pioné em Portugal para falarmos da dívida e da incapacidade de implementarmos reformas, achas que pode afetar a relação de Portugal com os parceiros europeus? A incapacidade de fazer reformas. Bom, não sei, eu espero que nós atualmente estejamos numa posição diferente daquela que tivemos quando houve a crise de 2008 e de 2009. Eu acho que muita coisa mudou. Eu acho que Portugal é visto como um país que seguiu até certo ponto aquilo que foram as diretivas da União Europeia, muito mais do que outros países. Eu não sei o que é que acha acerca das consequências disso ter sido feito, mas acho que, como se costuma dizer, a imagem de Portugal no estrangeiro está um pouco diferente, e eu espero que isso se mantenha e que... Um pouco diferente para melhor, não é? Sim. E eu espero que isso... Graças a António Costa? Não sei. Mário Centeno? Não sei. Eu acho que há qualquer coisa cultural até em Portugal. Fala-se muito da ideia de que nós somos um povo de brandos costumes, etc. Eu acho que nós aceitámos de certa forma algo daquilo que foi a austeridade e as medidas que vieram nessa altura de uma forma que outros países talvez não aceitaram, como o caso da Grécia, etc. Eu não quero dizer que isto é uma coisa boa por si, mas acho que isso de alguma forma afetou a forma como os parceiros europeus olham para Portugal e para o seu potencial de fazer certo tipo de reformas. Ou assim espero. Em relação ao meio académico, achas mais difícil sobreviver na política ou na academia? Bem, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que é mais difícil sobreviver na política, porque não há tanta rotatividade na vida académica, na vida política. Sim. Okay. Às vezes também não há tanto, certo, há quem faça da política uma carreira para a vida toda. Certo. O que eu queria dizer é que depende do que é que tu entendes por sobreviver. Eu acho que na vida política há muitos altos e baixos, as pessoas tendem a voltar e tendem a ser capazes de se reciclar. A vida académica é um bocadinho mais estável nesse aspecto. Não há... Mas é um meio mais simpático do que hostil, o meio académico? Não sei, depende dos meios. Depende dos meios. Não, há muita coisa com que eu não me revejo na academia, e acho que há muitas situações na academia que são hostis e que têm o efeito paradoxal de afastar certas pessoas que poderiam trazer contribuições que seriam muito importantes para a própria academia. Isso é uma coisa em que eu não me revejo de todo. Em que é que não te revês na academia? Eu diria principalmente duas coisas. Uma é... eu acho que não é um meio tão inclusivo como deveria ser, não é tão aberto à diversidade como devia ser, e isso... Mas falas de diversidade de cor de peles, de credos, de quê? De todas. Eu acho que há um certo tipo de perfil de pessoa que costumava ser académica no passado, e isso continua a perpetuar-se para os dias de hoje. E achas que é um fenómeno português ou também acontece em Inglaterra? Não. Eu não queria falar de Portugal especificamente. Acho que é um fenómeno académico. Okay. Eu acho que até um certo ponto talvez se veja mais noutros países em que há mais comunidades com ascendência de imigrante, por exemplo. Ou seja, é mais visível que aquilo que acontece, que os vários grupos que tens na sociedade não são representados na academia. Eu acho que isso acaba por ser mau, para além de ser mau de um ponto de vista normativo, porque isto obviamente não devia acontecer, acaba por ser mau para a academia também, porque a academia é um meio que tem muito a ganhar por perspectivas de pessoas, por ter as perspectivas mais diversas possíveis. Sim. Que é para pensar num problema como deve ser. Se acabam por se premiar as perspectivas de pessoas sempre parecidas, acaba por se perder... Fecham-se os ângulos. Exato. Olha, eu ouço algumas vezes dizer que o meio académico é um coio de páginas a lamber botas de professores. E o que te pergunto é como é que um espaço que devia ser de liberdade se tornou neste, ou não sei, neste coio de páginas a lamber botas de professores.
Eu acho que há diferentes modelos do que significa a universidade e como se progride na carreira académica. Acho que o modelo sul-europeu, em Portugal, em Espanha e Itália, tradicionalmente era muito um modelo em que as pessoas ascendiam por estar dentro de uma certa universidade, faziam a sua carreira toda aí, etc. E isso fazia muito com que este tipo de modelo de ascensão fosse mais provável. Eu acho que as coisas estão a mudar. Acho que principalmente Portugal tem remodelado muito o seu modelo e isso tem se internacionalizado mais, os concursos têm sido mais abertos, etc. Eu acho que isso choca um bocadinho com este modelo e eu espero que faça com que no futuro as pessoas já não caracterizem a academia assim. O meio académico está cheio de intelectuais progressistas, mas as universidades são consideradas das instituições mais conservadoras. Como é que explicas este paradoxo? Bem, eu acho que... Eu diria que depende o que é que entendes por conservador e eu acho que há várias questões aqui. Uma é que as pessoas podem ser nominalmente progressistas, mas não estar dispostas a fazer certas coisas para mudar um sistema que é injusto, pelo menos para uma certa porção das pessoas. Outra questão é que eu acho que as universidades existem há muito tempo e há muitos legados de como as coisas eram antigamente e as pessoas, a nível individual, entram e saem. Há muita rotatividade e muitas vezes acabam por não ter tempo de, se calhar, fazerem as reformas que queriam ou até interesse porque não sentem amor à camisola se uma pessoa passar lá 2 ou 3 anos. Por isso eu diria que estes dois fatores fazem com que esse paradoxo não seja, se calhar, tão paradoxal. Tu estiveste em Stanford, agora estás em Oxford e quando falas do teu percurso dizes sempre: tive a sorte. Tive a sorte de encontrar esta pessoa, tive a sorte de fazer este mestrado, tive a sorte de fazer este doutoramento. É tudo sorte? Não é muito trabalho? Certo, eu quero acreditar que trabalhei bastante pelo que tive, mas eu acho que há muita gente que trabalha muito. Eu acho que eu tive muita sorte em certos momentos-chave, as coisas que dizia antes, ter encontrado o orientador que encontrei, ter entrado no doutoramento que entrei, todas essas coisas foram sorte na altura e é uma vida em que a sorte traz mais sorte. Se tiveres sorte em momentos-chave, depois isso abre-te mais portas, e essas portas abrem-te mais portas, etc. Mas também és uma pessoa que arrisca. Nós somos da mesma cidade, conhecemos assim ao longe. Eu lembro-me de ti como o miúdo nerd da escola, lá está. E foi sempre um bocado chocante para saber que tu tinhas ido para piano. Quem está de fora e te conhecia assim nos teus moldes mais nerds considera que a música foi um devaneio teu. Porquê é que a sociedade vê sempre desvios improváveis como devaneios? Não sei, é uma boa pergunta e eu gostava que isso não fosse assim. Eu tive a sorte de, pelo menos, a minha família ter apoiado sempre que eu fizesse o que eu queria e se calhar só por isso é que eu acabei por fazê-lo, porque eu conheço muitas pessoas que estudaram um curso a sério, como se costuma dizer, para não apostarem na música e depois muitas vezes acabaram por não seguir. Não digo que tenha sido pressão familiar, mas seja pelo que for. É curioso que eu lembro-me que eu e a outra pessoa que tinham as melhores notas na nossa turma acabaram por devanear para áreas diferentes. Eu acho... Não sei, eu acho que há um certo conservadorismo e há também uma certa tendência para achar que a felicidade tem a ver com talvez dinheiro ou talvez esse tipo de coisas que tu não terias numa carreira artística e por isso parece estranho que as pessoas que tivessem talvez o potencial para ter esse dinheiro prefiram uma coisa que não lhes dá dinheiro. Sim, no entanto conseguiste ir à música e ainda voltar à ciência política e ser pós-doutorado aos 29, não é? Tinhas 29 anos quando ficaste com o canudo. Sim. Foi, apesar de tudo, um percurso bastante limpinho. O que é que te trouxe este devaneio? Chegaste a pensar que serias pianista de carreira? Chegaste a imaginar que seria essa a tua vida? Eu sei que ainda tocas piano como hobby, mas chegaste a pensar mesmo que seria aquilo que querias fazer de forma profissional? Sim, a 100%, ou seja, quando eu estudei piano a tempo inteiro durante 5 anos e durante a maior parte desses 5 anos eu estava convencidíssimo que aquilo era o que eu quereria e iria fazer. Eu quero tornar bem claro que o facto de eu ter voltado a um percurso mais normal não teve a ver com nada de eu achar que é superior. Não diria que o percurso académico é normal. Certo, verdade. Digo, algo não é que para seria... toda a gente também. Sim, algo que seria mais previsível quando és bom aluno no secundário, se quisermos pôr nesses termos. Okay. Eu não teve nada a ver com eu achar que seria um devaneio que as pessoas estudem música ou qualquer tipo de meio artístico. Eu acho que as pessoas devem fazer o que
quiserem para ser felizes. O que eu senti foi que para mim não estava a funcionar e que eu se calhar não tinha o que era preciso para ser a pessoa que naquele momento queria ser naquele meio. E se tivesses de fechar esta entrevista com uma música ao piano, qual seria? Tem de ser ao piano ou pode ser só... Tocas mais instrumentos? Se eu tivesse que tocar. Sim, agora fechavas, tocavas. Sim. Que música é que nos davas? A Time for Love, Bill Evans. Quando era miúdo era o craque da matemática, dizem os colegas, recitou poesia no secundário, ganhou o concurso nacional de leitura e chegou a vir à RTP com José Carlos Malato, participou no Parlamento dos Jovens e basicamente andava sempre metida em atividades extracurriculares para nerds, faz voluntariado desde pequeno, começou na associação Os Malmequeres, que ajuda pessoas com dificuldades físicas e cognitivas, sempre foi um brilhante aluno e um grande cérebro, até ao 9º ano queria ser cozinheiro, não era chefe, era cozinheiro, e na altura toda a gente considerava um grande desperdício, uma mente daquelas, querer enfiar-se na cozinha. Será que ainda cozinha? Imaginamos que sim, mas deixamos para outro dia. Hoje bebe batidos de proteína, é uma pessoa muito interessante para todos os sítios onde vai. É sempre incrivelmente amado e é considerada a pessoa mais generosa. No fundo é uma estrela para todo lado onde vai, dizem os amigos. Por agora está em Oxford, o tempo é passado a fazer investigação e a dar aulas de estatística. Considera um privilégio enorme que discussões com pessoas generosas e inteligentes possam ser parte daquele que é o seu trabalho e eu senti o mesmo, senti hoje. Obrigada, Vicente Valentim, pela última hora de conversa. Obrigado. Na 3 e na RTP3. Obrigada. Obrigado. O que vamos fazer?